Cris, quer orar para iniciar? E pronto. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti essa transmissão agora, consagramos, Senhor, essa conexão. Senhor, eu peço que toque nos lábios da Natália, Senhor, e fale aos nossos corações aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Senhor, nós estamos aqui disponíveis, Senhor, para alimentar o nosso espírito com a Tua palavra. Senhor, usa ela, Senhor, com autoridade e temor. Nós estamos aqui, Pai, para receber mais de Ti, Senhor. Consagramos a Ti essa transmissão, essa conexão, e que as palavras caiam em terra fértil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir, aí quando você finalizar, você pode orar e encerrar. Né? Certo. Então, hoje eu vou ler Daniel 7, que fala assim: o sonho de Daniel sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões lhe passaram pela mente. Quando estava deitado na cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Daniel disse: na minha visão, durante a noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e, em certo momento, as 2 asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Formou-se sobre 2 pés como homem e recebeu a mente de homem. A seguir vi o segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um de seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças, e recebeu autoridade para governar. Na minha visão, durante a noite, vi um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, sobre os quais despedaçavam e devoravam as suas vítimas, e pisoteavam tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião de dias tomou assento. A sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a pura lã. O seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares serviam-lhe. Milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando, até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens no céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. A interpretação do sonho. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então aproximei-me de um dos que ali estavam
e perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele respondeu, dando-me essa interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, cujos dentes eram de ferro e cujas garras eram de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteando tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e cujo aspecto era maior do que os outros chifres. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião de dias veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, outro rei se levantará, que será diferente dos primeiros reis. Ele abaterá 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar o tempo e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, metade de um tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da narrativa. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu. Contudo, guardei essas coisas comigo. Por que que eu escolhi esse capítulo? Quando eu li a Bíblia toda, quando eu fiz o devocional ali, né, diário para ler a Bíblia toda, me encantou muito porque todos conhecem Daniel como a cova dos leões e como que ele era amigo dos 3 homens que foram para a fornalha. Porém, em todo o livro da Bíblia, Daniel que descreve primeiramente o Apocalipse nesse capítulo. E por isso que quando ali me deram a oportunidade, né, de estar fazendo devocional, eu escolhi esse capítulo em específico, porque Daniel, ele era com quem Deus falava, porque até tem o jejum de Daniel ali de 21 dias, então mesmo ali no reino da Babilônia, que todos tinham sido escravizados, ele se impôs, ele continuou adorando a Deus, apesar de tudo estar contra ele. Então eu vou explicar um pouco ali, né, sobre o capítulo. Então, primeiramente ele diz que ele teve um sonho e uma visão durante o sonho. Isso quer dizer que ele estava dormindo quando ele recebeu a visão. Porém, em outros capítulos, ele tem a visão acordado. Ali, o leão e a águia simbolizam a Babilônia. E fala também ali sobre o grande mar, que seria o mar do Mediterrâneo. O perder as asas e ganhar a humanidade do leão se refere a Nabucodonosor quando ele morreu e o império se deteriorou.
E antes de morrer, ele demonstrou compaixão. Por isso que diz que ele se tornou como homem, ele ficou em pé como homem. O urso, então, significa a Medopérsia. Seria Medo, realmente existiu Medo e resistiu Pérsia. Então, as 3 costelas que apareceu na boca do urso, eles significam o Egito, a Assíria e a Babilônia, que eram impérios da Medo-Pérsia. E o leopardo, ele significava a Grécia. Quando a Grécia caiu, ela foi dividida em 4 reinos. Por isso que ele tinha 4 asas e 4 cabeças. Daniel significa Deus julgou. E ali na visão dele, ele vê realmente Deus como o juiz do mundo. Ali quando ele pede para a pessoa que está ali na visão interpretar, muitos acreditam que é o anjo Gabriel que auxiliou ele. E em Daniel, muitas vezes ele interpreta o sonho das pessoas, até por isso que ele chegou onde chegou, ali, né, interpretando. Porém, essa visão que foi dada foi tão complexa para ele que ele pediu auxílio ali até então ao anjo, né? Então, a besta, que é o animal mais aterrorizante, ela significa Roma. E ali os santos que lutam contra são os judeus crentes que serão salvos na vinda de Jesus. O chifre pequeno que aparece, eu acredito, eu não vi isso em nenhum estudo, mas eu acredito que seria o anticristo, porque ele é muito próximo ali à vinda de Jesus, né? Então, o chifre, ele, quando ele surge, ele vai drenar 3 reinos com ele, ou seja, ele já vai dominar 3 reinos. Ele virá como amigo de Israel e depois se mostrará como realmente ele é, que seria o inimigo. E ele governa por 3 anos e meio, ou seja, um tempo seria um ano, tempos seria 2 anos e meio tempo seria 6 meses. Se refere aos 1260 dias em Apocalipse 12:6, que diz: A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. E os 42 meses em Apocalipse 11:2, que fala: Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. E também Apocalipse 13:5. A besta foi dada uma boca para falar, palavras arrogantes e blasfemas. Foi-lhe dada também autoridade para agir durante 42 meses. Então, ali no final, fala que Daniel ele guardou essa visão para ele, porque era muito assustador para ele o que foi revelado. E na época ele não revelou para ninguém. E depois disso, ele revelou nas cartas dele, quando ele decidiu ali realmente escrever, né? E ele fez isso, acredito que com muito temor das palavras, porque dizem que quando a gente vê o Santo dos Santos, a gente não quer retornar. Então ali ele viu a consumação dos dias, realmente o Apocalipse, o que iria se tornar. João, mesmo quando ele estava escrevendo as cartas dele, ele se sentiu muito amado. Tanto que em João ele vive falando, né? O discípulo amado de Jesus. Por quê? Porque Jesus escolheu ele como um irmão. Até ali na crucificação dele, ele dá João como um filho para Maria. Então, se João, que era alguém tão querido
para Jesus, ele deu essa revelação de como seria o Apocalipse. Então, Daniel, que recebeu essa revelação antes, deveria ser muito amado por Jesus. Tanto que ele, um tempo antes, ele demora ali os 21 dias por conta que é o tempo que o anjo Gabriel vem para auxiliar ele, né? Então, aqui novamente o anjo Gabriel aparece mostrando para ele, revelando a ele o que foi esse sonho. Então, ele, no versículo 9, diz que enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e o ancião de dias tomou assento. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a pura lã, o seu trono era envolto em fogo. Então aqui fala sobre Deus, como ele irá aparecer ali no final. E depois, mais para frente, aparece ali no versículo 13, alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Então, esse é Jesus se assentando ali no trono do lado de Deus. O que me intrigou muito foi que essa revelação que foi dada a Daniel, os reinos que foram mostrados a ele, ali sendo a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma, são reinos muito antigos, que até hoje mesmo não existem mais. Então, isso que me intrigou ali, sabe? Sobre ser muito antes do nosso tempo. E depois ele aparece sobre o Apocalipse. Então, o que ainda é uma dúvida para mim é: será que esses reinos eles irão se erguer novamente? Ou será que isso é um simbolismo dos tempos atuais, né? Porque a Babilônia mesmo, ela é tida como a mulher em Apocalipse, que ela que representa a Babilônia. A Babilônia representa tudo que é ruim no mundo, todos os perigos, as coisas ruins ali no mundo. Então, me intrigou muito que o primeiro que apareceu foi realmente a Babilônia ali, sabe? Então, seria isso ali o que eu teria para falar sobre o capítulo 7. Eu agradeço a presença de vocês e realmente ele é algo para se pensar, sabe? Porque tudo na Bíblia tem simbologia. Algumas coisas são metafóricas, como a besta, porém tem um simbolismo se vocês procurarem a fundo, se estudarem sobre isso. Então eu quero orar ali, mas antes eu queria saber se alguém tem alguma coisa para falar. Não? Amém, então. Vou Eu orar. não sei Tá? se meu áudio está saindo aqui, porque eu estou num lugar que o sinal é bem ruim. Vocês conseguem me ouvir? Então, aqui, Tá bem baixinho, Cris, para mim. vocês conseguem me ouvir? Agora melhorou, aham. Melhorou? Certo. Ok, eu quero fazer um complementozinho aqui de notinhas, né, sobre essas simbologias que vieram aqui no capítulo 7, né? Sobre os 4 animais grandes, né? Como a Natália falou, que representam, né, os líderes dos 4 grandes impérios mundiais.
né, que foram descritos anteriormente ali no sonho de Nabucodonosor, que está no capítulo 2. No verso 4, onde ele fala de como leão, né, águia, eram respectivamente símbolos de força e velocidade, usados com relação à Babilônia. E isso está referência lá em Jeremias, que a gente já estudou em Jeremias, capítulo 4, verso 7 a 13. Nós temos também, semelhante a um urso, né, um símbolo do Império Medo-Persa, que conhecido por sua força e ferocidade em combate, como está escrito em Isaías, capítulo 13, verso 17 a 18. E se levantou sobre um de seus lados. Então, nós temos uma indicação da superioridade dos persas no Império. 3 costelas, né? Possivelmente uma representação. Ó, caiu. Tá bem ruim a conexão com ela. Acho que depois ela pode fazer um complemento, Natália. Então é só orar e encerrar. Uhum. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, Senhor, na tua presença, estudando e meditando a tua palavra, Senhor. Paizinho, continua nos revelando o que o teu manual, a tua Bíblia, quer falar conosco, Senhor. Que seja sempre o teu Espírito Santo nos guiando na palavra, nos auxiliando no entendimento, em todas as coisas que o Senhor escondeu ali já para nos mostrar o que virá, Senhor, o que irá acontecer. Paizinho, que o Senhor guarde todos aqui presentes, todos os que não puderam estar, Senhor. Senhor, venha sempre guiá-los nos teus caminhos, venha abençoar a casa deles, Senhor. Senhor, venha abençoar os caminhos deles. Paizinho, que seja um dia incrível, que amanhã também a palavra venha ser incrível, Senhor, na tua presença, Senhor. Nos guarda, nos protege. Guarda o nosso governo também, Senhor, porque não queremos viver como Daniel viveu na Babilônia, Senhor. Então, nos protege, nos guarda, nos livra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.